Valeu. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Léo, pelo convite, né? É uma honra trabalhar com o Léo, aprendo muito contigo nas nossas conversas e é um privilégio poder trocar essa ideia. É, Normalmente, quando a gente fala da questão palestina e a gente fala para pessoas que não estão no meio acadêmico, as pessoas tendem a dizer que essa é uma questão complexa. E elas falam isso pensando em termos de decisões morais, né? De que lado que eu devo estar nesse conflito, nesse chamado conflito, né? E o que a gente entende quando pesquisa a fundo a questão é que, do ponto de vista da decisão moral, qual luta é legítima, essa não é uma questão complexa. Essa é uma questão muito simples de se pensar. E aí tem um rabino ortodoxo que deu uma entrevista recentemente ao Breno Altman, né? Eu estava lendo essa entrevista que foi recente, e um exemplo que ele dá é que imagina que você está na sua casa, alguém vem com a arma e fala assim, ó, você deve sair daí porque Deus falou que essa casa é minha, e não importa se a sua família está aí há séculos, mas Deus falou que a casa é minha, é vontade de Deus que você saia e você deve sair. E aí você tem uma arma, você pega a sua arma, se defende, e as pessoas começam a falar que você é um terrorista. Qual que é a lógica disso? O que a gente tem no território palestino, é óbvio que num nível muito maior que esse, né, que a gente está falando de uma população, mas é um cenário muito parecido. É um povo que é retirado da sua terra, né, por um Estado que está invadindo aquele lugar, que está se estabelecendo num lugar que já pertence a algumas pessoas, que está tirando essas pessoas das suas casas, do seu território, que está desvinculando essas pessoas da sua própria história. Então, eu queria começar, né, e eu vou começar apontando esse aspecto histórico da luta palestina por libertação, e depois também explorar umas outras questões que dialogam muito com as coisas que lá apresentou. Para mim, está aparecendo o slide inicial com a bandeira. Eu já mudei, viu? É que ele Já? tem um delay. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é que aquela região, ela é uma região que já era ocupada, né, desde o século XVI pelo Império Turco Otomano, e era uma região na qual habitavam palestinos e outras comunidades árabes. Então, desde o século XVI até 1917, esse é um território que já é ocupado. Então, nós já temos há séculos aí uma população que habita aquele território, e em 1917, que essa região ela vai passar a ser administrada pela Grã-Bretanha, e nesse momento, então, é que começam, né, se estabelecem essas pretensões sionistas de estabelecer o Estado de Israel em território palestino. Quando isso acontece, o que a gente tem, né, a gente vai ver daqui a pouco o que é propriamente sionismo, mas o que a gente tem nesse momento é, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, esse processo de migração e de expansão de colônias israelenses. Então, os judeus chegam, estabelecem as suas colônias, começam a expulsar esses palestinos das suas terras. Esses agricultores palestinos, obviamente, respondem a isso com violência, e talvez nesse momento inicial a gente possa usar o termo conflito, que é um termo que não me agrada muito, porque conflito passa a impressão de que a gente está numa luta entre potências iguais que se desentenderam por algum motivo. Na verdade, o que a gente tem na Palestina não é um conflito. A gente tem um genocídio, um cenário de opressão, a gente tem um esmagamento de uma população pelo aparato do Estado, mas a gente não tem propriamente um conflito, né? Essa resistência acontece por parte dos palestinos, todavia esse cenário vai mudando, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial e desse trágico evento que é o Holocausto. A partir da Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ter é esse território palestino ficando sob a responsabilidade da ONU. E, nesse momento, tem-se uma pressão porque os judeus vivenciaram o Holocausto. Então, eles não foram bem recebidos na Europa, eles foram perseguidos, eles vivenciaram esse evento trágico do Holocausto, né? E, nesse momento, eles querem, então, que seja criado um Estado. Aliás, não nesse momento, né? Eles já queriam isso antes, né? O movimento sionista já atua nessa direção antes,
mas nesse momento eles acham que tem motivo suficiente para querer que a Palestina ceda seu território para a criação do Estado de Israel. É nesse contexto, né, pensando na tragicidade do Holocausto, que as coisas vão ficando mais complexas. E o Eduardo Said vai dizer da complexidade dessa questão, que ela se dá porque os palestinos são as vítimas das vítimas da história. Então, o judeu na condição de vítima, e de vítima de uma tragédia que é marcante para todo o Ocidente, talvez para o mundo todo, se o judeu que está nessa condição de vítima, obviamente que ele merece um olhar especial por parte dessas potências. Agora, a grande pergunta que fica é até que ponto isso justifica, e na verdade a gente sabe que não justifica, que o território que é ocupado por pessoas, ele seja desocupado, essas pessoas sejam expulsas ou esmagadas militarmente, para que Israel se estabeleça nesse lugar. Então, que não, a ligação que não existe, e que a gente não consegue encontrar um sentido, né, nessa ligação, é essa ligação entre o sofrimento dos judeus no Holocausto e a criação do Estado num território que já é ocupado. Mas a ideia que fica, então, é essa ideia de que os judeus eles estão indo, enquanto um povo sem terra, ocupar uma terra que também não tem um povo. O Estado de Israel, então, é criado em 1948, e acontece, então, a inversão demográfica e fundiária, né? Uma ampla maioria judaica vai ocupar o território e vai ser apossado 90% das terras que eram palestinas. Sendo que antes o cenário era de apenas 10% das terras pertencendo aos judeus. A proposta inicial, ela é uma proposta de partilha da terra entre judeus e palestinos. E talvez alguém pudesse afirmar que essa era uma proposta razoável, o que na verdade também não era. Porque qual que é o sentido também de que, tendo invadido um território que já era ocupado, se estabelecendo nesse território, a partir da opressão imposta ao povo que lá habitava, alguém diga, agora seremos democráticos e deixaremos que vocês também tenham um Estado junto conosco. Então, esse é um diálogo também que é desprovido, por assim dizer, de coerência, né? Qual que é a coerência que existe em que um Estado se estabeleça no território ocupado e diga, bom, somos bonzinhos e vamos permitir que vocês tenham também um Estado aqui. Mas o território não era deles. O território era dos palestinos, há muitos séculos. Nesse cenário, o que a gente tem, então, é que esses refugiados, né, uma vez que é criado o Estado de Israel, que não são criados dois Estados, os refugiados passam a viver em campos situados em Gaza, na Cisjordânia e em países vizinhos. E uma série de violações dos direitos humanos eles vão ser cometidas pelo Estado de Israel. Bom, esse cenário histórico é só para dizer assim, a questão que a gente está pensando, ela é uma questão simples. Ela é uma questão de ocupação de um território que já era habitado, expulsão dessas pessoas desse território e estabelecimento de um poder, né, de um aparato estatal que vai cada vez mais massacrando essa população que lá habitava, a expulsando das suas terras e impondo nessas terras a sua própria lógica de ação. Se a questão é tão simples, por que que nos discursos midiáticos, sobretudo, ela não aparece com essa simplicidade? O que é que acontece que faz com que essa questão, quando apareça na mídia, normalmente, ela apareça como uma questão complexa, difícil de resolver, e ela apareça, muitas vezes, inclusive, com a ideia de que aquilo é um conflito que já existe há 3.000 anos entre grupos que são rivais. A gente tem atuando aí o papel muito forte da ideologia. E o que eu estou chamando de ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de teorias que servem somente para encobrir essa realidade de opressão que é vivenciada pelo povo palestino. Então, os Estados Unidos, né, eles vão atuar em defesa de seus interesses e vão atuar também em defesa dos interesses do Estado de Israel. E aí é importante dizer, Israel vai sendo entendido como uma espécie de braço do Ocidente naquela parte do mundo. Então, Israel, que é um Estado judeu, é um Estado de judeus vindos de onde? Sobretudo da Europa. Então, é um Estado judeu, mas é um Estado judeu com a mentalidade ocidentalizada. É um Estado judeu no qual o Ocidente vê que tem espaço para impor as suas ideias, a sua compreensão do mundo,
e efetivar uma dominação tanto política e econômica como também cultural daquela região. Esses discursos apresentados, então, sobretudo na mídia, né, eles têm essa intenção de encobrir essa realidade de opressão que está sempre ali pesando sobre o povo palestino. Nesse contexto, a gente vai ter alguns termos que eles vão estar carregados desse peso ideológico. Um deles eu já falei, que é o termo conflito, né? Sempre que a gente usa o termo conflito, parece que a gente está minimizando a gravidade da situação. A gente não está diante de um conflito. Não são dois iguais que estão brigando para resolver as suas questões. A gente está diante do genocídio e do esmagamento da população palestina por parte de um aparato estatal que tem condições militares muito melhores do que o povo que esse aparato estatal se propõe a esmagar, se propõe a aniquilar daquela região. Outros termos que aparecem nesse contexto são, por exemplo, os termos muçulmano, né? Obviamente que muçulmano por si só não é um termo que tem um peso ideológico negativo, né? Mas o termo muçulmano, ele é usado primeiro para fazer parecer que o palestino, ele é mais um igual a todos os outros que habitam aquela região, igual a todos os árabes, e que não haveria diferença entre ele e os outros, né? Ele não teria nenhuma vinculação especial com uma terra específica, não teria uma história própria, o palestino seria somente um muçulmano. E num sentido negativo, o muçulmano é apresentado sempre como essa figura que é a figura do fanático religioso, portanto, do sujeito que ainda não conheceu o esclarecimento, que não conheceu a civilização e que precisa que essa civilização chegue até ele. Então, mais ou menos, a lógica é a seguinte, né? Deixar aquele território em mãos palestinas, para essas potências ocidentais, e sobretudo para o imperialismo norte-americano, equivaleria a deixar aquele território na mão de pessoas bárbaras, que não conhecem ainda a civilização, que não vão saber nem conduzir aquele território a algum nível de progresso. Ao passo que permitir que Israel se estabeleça naquele território significa levar o Ocidente para aquele território e levar aquele território ao progresso. Outro termo que é muito comum de ser utilizado, né, e o Léo bem apontou essa questão, é o termo terrorista. Bom, no fim das contas, o que é um terrorista? Qualquer um que se coloque contra o império estabelecido norte-americano, né, seus interesses, qualquer um que se coloque contra os interesses de grandes potências que esmagam pequenos países, ele vai ser colocado como terrorista. E aí é muito fácil, né, do ponto de vista estratégico, para quem está numa situação privilegiada, dizer, olha, no meio palestino, o que nós temos são terroristas. E nós estamos combatendo terroristas. Porque esse discurso, ao mesmo tempo que ele cria uma espécie de pânico moral, e que ele coloca as pessoas, né, a população, a favor dessas práticas de opressão, ele também serve para dizer que toda ação está justificada naquele território, porque, no fim das contas, a gente não está falando de pessoas comuns. A gente está falando de pessoas de alta periculosidade, o que não é verdade. E aí também, né, para além de apontar essa história do povo palestino, né, essa pequena história e esse papel que a ideologia desempenha, pensei também em apontar um pouco, né, de uma contribuição que pode ser dada pela filosofia da libertação para pensar essa questão. Há um pensador pelo qual tenho muito apreço, que é o Henrique Dussel, que ele vai fazer uma crítica à filosofia, à sua história, dizendo que a história da filosofia ela está na raiz desses processos de opressão. Que, de algum modo, né, o nosso jeito de fazer filosofia, o nosso jeito de pensar sobre a realidade, ele já trazia em si um certo perigo, um certo risco de desenvolver projetos totalizadores e opressores. E a crítica que o Dussel faz é essa ideia da ontologia como filosofia primeira. A ideia dos gregos era pensar o ser, a chamada realidade. Mas esse ser pensado pelos gregos era somente o ser grego, a sua própria realidade. Quando o grego diz que está disposto a pensar acerca da realidade, essa realidade tem um limite histórico e geográfico. Essa realidade não é a realidade que está para além das suas fronteiras. Porque para além das suas fronteiras, o que existe não é o ser. O que existe é a não realidade ou o não ser. O que existe é o bárbaro. O que existe é aquele que ainda não é. E que, portanto, deve, de algum modo,
ou enquadrar-se nessa totalidade grega, nesse jeito de ser do grego, ou então ser aniquilado. Então, o ponto de partida das opressões para o Dussel já estaria colocado aí nesse jeito de fazer filosofia, que é um jeito de fazer filosofia que vai pensar sempre numa categoria totalizante, que a gente tem um povo que representa o ser, que pode pensar a realidade, e esse povo que representa o ser e que pensa a realidade, ele deve, então, exercer algum tipo de domínio sobre aqueles outros povos que, na verdade, ainda nem são povos, porque não estão dentro dessa realidade. A gente vai ter esse exemplo grego, né, no início da filosofia, mas esse é um processo que vai se repetir em vários momentos. Então, o europeu, quando chega e encontra os ameríndios, qual que é a ideia dele? A ideia dele é que ele representa a realidade, né? A religião que ele possui é verdadeira, a cultura que ele possui é verdadeira, seu jeito de entender o mundo é o jeito verdadeiro, é o jeito que corresponde ao real, ao passo que o ameríndio, na sua cultura, na sua religião, no seu jeito de compreender o mundo, ele deve ser negado para que ele aprenda a se adequar à realidade. E se ele não aprender a se adequar à realidade, ele deve ser aniquilado, uma vez que ele é uma ameaça. O exemplo norte-americano também, que continua atuando, né, muito fortemente, né, esse de opressão e violação de direitos humanos, que parte de uma ideia de levar para os povos a civilização. O que é que fazem os norte-americanos, né? Ou como é que os Estados Unidos atuam? Ele atua sempre nessa perspectiva, e isso ganha uma interpretação, inclusive, teológica, né? Nessa perspectiva de destino manifesto. Olha, nós fomos escolhidos por Deus para levar para o povo a democracia, e para levar para os povos a democracia. E a gente deve, então, invadir esses territórios e levar para esses povos não civilizados aquilo que é efetivamente civilização. E a gente deve levar para esses povos, né, a crença correta em Deus, o jeito correto de viver, embora... E aí isso é interessante, né, porque os estados, a gente sempre fala em laicidade dos estados, mas na atuação prática, o que a gente vê, né, e um movimento que está muito enraizado aí, é esse de uma compreensão teológica de missão dada por Deus. Então, é Deus que está impulsionando a gente, porque Ele nos deu a missão, a gente tem um destino manifesto, que é civilizar os povos, e a gente vai levar a civilização para eles. Então, como eu disse, né, o Dussel trabalha nessa perspectiva, e ele vai propor, então, que esse jeito de compreender o mundo e de fazer filosofia, ele tem tudo a ver com esse ponto de partida. Esse olhar para a realidade que é um olhar especulativo, e que, uma vez que estabeleceu determinadas ideias, tenta encaixar o outro nessas ideias. O que é que ele vai propor, então? E tem um dado interessante também, né, que uma grande influência teórica do Dussel é Emmanuel Levinas, que é um filósofo judeu, né? E a contraposição que o Dussel faz é entre o jeito semita e o jeito grego de entender a realidade. O jeito grego de entender a realidade é esse pautado pelo olhar. Eu olho para o mundo, eu tento compreender o mundo, e a partir daí eu produzo sistemas, eu produzo totalizações. E o que não se enquadra nesse horizonte que o meu olhar alcança, porque não pertence ao ser, não pertence à realidade. O jeito semita de lidar com a realidade é outro. O jeito semita é o jeito daqueles que têm experiência com o deserto, que quando encontram com esse outro, se abrem para o diálogo e decidem caminhar junto nesse deserto. E essa proposta, então, é uma proposta de um jeito de fazer filosofia que parta talvez de um conceito caro ao povo judeu, que é o conceito de hospitalidade. Eu recebo o outro, eu ouço o outro, e a partir daquilo que o outro me diz, eu construo com o outro um jeito de pensar. Para a gente que está trabalhando com educação, né, professores, intelectuais, cientistas sociais, filósofos, eu acho que a gente tem uma missão que não tem nada a ver com o Destino Manifesto, mas se a gente tem uma missão, né, ela tem a ver com um olhar para a realidade a partir da perspectiva da vítima, que é o que o Dussel falava, que é pensar a partir da perspectiva da vítima o que é que há de errado nos nossos sistemas para que existam vítimas. O que é errado nas nossas totalizações, teorias, discursos e práticas, o que é que a gente fez de errado para que as vítimas existam. Então, sair dessa totalidade,
tanto ideológica, tanto do campo dessas muitas ideias que circulam, que são dominantes, né, que alcançaram hegemonia, sair também do campo dessa totalidade no sentido mais efetivo, militar e de práticas opressoras, e olhar para aquele que está sendo esmagado por esses discursos e por essas práticas. E, a partir da fala dessa vítima, repensar a realidade. Então, a proposta do Dussel, né, que é a proposta da filosofia da libertação, é dessa ética de abertura ao outro. Por importa do ponto. Acho que eu dei uma caída aqui, não sei. Se machucou, não? Não, tô vivo ainda. Acho que Ele foi deu, um. ele deu uma travadinha, e você disse assim, uma filosofia de abertura ao outro. Depois que você Isso, disse isso, não deu para entender. isso. A ética proposta por Dussel é essa ética de abertura ao outro, que é uma ética material da vida. E vida não é um conceito. Vida tem a ver com história, com carne, osso, com a existência concreta mesmo. Então, se os nossos sistemas, se o nosso aparato político, se a nossa suposta democracia, se tudo que a gente constrói não serve à vida, algo está errado. E a gente deve buscar o que há de errado a partir desses corpos que sofrem por causa dessas nossas práticas. E a partir daí repensar a nossa sociedade, repensar as nossas construções teóricas e repensar toda essa realidade. Então é uma proposta, num certo sentido, ousada, mas o único jeito de fazer filosofia e de pensar intelectualmente a realidade numa perspectiva emancipadora é levando a sério essas questões. Então, se a gente não levar essas questões a sério, o que a gente vai fazer é acabar endossando práticas que são práticas efetivamente terroristas, no sentido de que estão aniquilando vidas mesmo, e não são terroristas muçulmanos, são de outra ordem, né? Eu não vou dizer qual é, mas a gente sabe, né? Então, tem um ponto no qual não toquei, mas o palestino ele acaba sendo vítima de dois apagamentos. E eu conversava isso com o Léo antes da gente entrar na live, que um deles é esse apagamento histórico, né? Então, o povo palestino não existe, porque aquela terra ocupada é, como eles dizem, uma terra sem povo para um povo que também não tinha terra. Mas, de outro lado, não é só que o povo palestino ele não existe nesse sentido específico. Ele também não existe como ser humano, porque, no fim das contas, ele é esse outro bárbaro, terrorista. O Eduardo Said vai dizer que talvez sensual, mas que não é propriamente um ser humano nos parâmetros daquilo que é a humanidade impostos, né, pelo pensamento europeu, ocidental e tudo mais. E aí, já caminhando para o final da minha fala, eu queria pensar também os evangélicos e essa questão da Palestina. Porque eu venho do contexto evangélico, né? E eu sei que o nosso diálogo acadêmico, ele é o diálogo que tem uma certa qualidade, mas que esse diálogo, por vezes, não chega em muitas comunidades que vão ter como referência, sobretudo, as suas lideranças pastorais. E essas referências vão propor outras interpretações da realidade que muitas vezes trazem consigo algumas dificuldades ou incoerências. Geralmente, o que a gente tem visto são os evangélicos defendendo o Estado de Israel, com raríssimas exceções. Então, se a gente for a alguma igreja, né, o Léo que gosta de frequentar a igreja, se a gente for a alguma igreja, a gente vai ver que, por vezes, há na igreja uma bandeira de Israel, tem pessoas orando por Israel, porque eles, por causa também de um amor equivocado ao Antigo Testamento, né, não propriamente o amor ao texto está equivocado, mas o jeito de conduzir esse amor ao texto, mas também por outros fatores, essas interpretações que favorecem o Estado de Israel, elas têm prevalecido. E aí o que eu já falei, né, a gente tem essa coisa da ideologia dominante, né, que vai mesmo apresentar essas ideias de terrorista, de bárbaro, de não civilizado, mas a gente tem também uma forte influência do conservadorismo norte-americano no evangelicalismo brasileiro. Então, assim, eu não diria nem de conservadorismo, né, mas do fundamentalismo.
Então, editoras brasileiras, por exemplo, elas têm muita dificuldade em publicar livros, editoras evangélicas, elas não publicam normalmente livros que entram em conflito com essa visão fundamentalista norte-americana. Então, mesmo autores europeus, quando eles discordam desse fundamentalismo norte-americano, eles não aparecem muito nas prateleiras de editoras brasileiras evangélicas, porque o evangélico está muito vinculado a essa mentalidade teológica fundamentalista elaborada na América do Norte. E a gente tem um problema grave de má formação teológica. E aí, antes de entrar propriamente no campo evangélico, né, como eu sei que o evangélico defende por vezes Israel, porque ele tem um certo apego ao Velho Testamento e ele acha que deve ter compromisso com esse Estado de Israel, e ele confunde esse Israel com Israel bíblico, eu tenho que mostrar também que o judeu ortodoxo, ele não tem essa compreensão do Estado de Israel. E ele geralmente não interpreta esse Estado de Israel como Israel bíblico. Então, a posição judaico-ortodoxa, ela vai ver no sionismo, nesse movimento que busca estabelecer um Estado de Israel na Palestina, uma construção muito recente, uma construção que tem menos de 200 anos. Essa construção recente, para boa parte dos judeus ortodoxos, né, ela se choca com essa fé judaica e tem mais de 3.000 anos. Então, uma fé que esse contexto, essa proposta do sionismo, ela para rabinos que estão vinculados ao judaísmo, né, e pensam o judaísmo desde as suas origens, eles vão dizer que essa proposta não faz sentido. O sionismo ele apareceria como uma tentativa de secularização do que é o judaísmo. Porque qual que é a ideia do judaísmo? Bom, o judaísmo fala de uma terra prometida. Falava de uma terra prometida. O judaísmo fala de algum momento no qual os judeus vão viver em paz. Mas isso tem a ver com temas que têm um caráter, por assim dizer, escatológico. Tem a ver com a chegada do Messias que é aguardado pelos judeus. Nesse momento histórico, o que rabinos ortodoxos vão dizer é que cabe aos judeus aceitar o exílio, porque o exílio faz parte da vontade de Deus. E Deus gostaria que cada judeu, em cada país que está, servisse a esse povo no qual está inserido. Então, não há na perspectiva teológica judaica mais tradicional essa perspectiva de criação de um Estado de Israel. Essa perspectiva para eles é traição do significado espiritual do judaísmo, porque é uma visão secularizada daquilo que, na verdade, deveria ter relação com Deus e com fidelidade à chamada Torá. Então, se a coisa não se dá desse jeito, e se o sujeito acha que ele pode romper com a vontade de Deus, que é o exílio, e criar um Estado, essa proposta dele não possui relação com aquilo que é a fé judaica tradicional. Ele está num movimento que é de traição a essa fé judaica. E aí, para os evangélicos, né, para finalizar, porque eu sei que os evangélicos têm dificuldade com essas coisas do texto e tal, tem uma coisa, eu não sou teólogo, mas às vezes eu passei por essa área, que é assim, todo mundo quando vai ler a Bíblia tem uma certa chave de leitura. E aí eu estou entendendo também que parte dos evangélicos defende Israel porque acham que isso tem a ver com fidelidade à Bíblia. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem alguma chave de leitura. Por exemplo, né, quem conhece teologia reformada vai perceber que o conceito de soberania de Deus ele é fundamental para entender a perspectiva reformada. E os reformados vão para o texto bíblico com essa categoria de soberania de Deus na salvação do ser humano. Quem é luterano vai entender que a ideia de justificação pela fé ela é fundamental para entender a Bíblia na perspectiva luterana. O Lutero foi para o texto com essa perspectiva de que o sujeito ele é salvo pela graça mediante a fé. E aqueles textos que pareciam não se encaixar nessa ideia, ele teve que revê-los e dar a eles uma interpretação que se encaixasse com essa perspectiva. Eu proponho também que a gente vá para o texto bíblico com a chave de leitura. E essa chave de leitura, para mim, seria o Jesus e a sua proposta de vida abundante. Por que eu falo que é o Jesus? Porque se você for, e o Jesus dos evangelhos, né? Porque se você for olhar da perspectiva de Jesus, por exemplo, não faz sentido pensar em lugares sagrados. Não tem uma terra sagrada pela qual a gente luta. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, vai dizer que importa que o sujeito adore a Deus em espírito e em verdade.
Então, essa perspectiva material de dominação de um território, ela não está presente em Jesus. Se a gente for olhar da perspectiva de Jesus, pelo menos no modo como Paulo interpretou Jesus, em Jesus a gente não tem etnias privilegiadas. Paulo vai dizer que não tem judeu nem grego. Está lá em Gálatas 3:28. Paulo também vai dizer que não há homem nem mulher. Então, a questão de gênero também é uma coisa que a gente deve ver como é que a gente faz para lutar contra, né? E se a gente for pensar na proposta de Jesus, que é essa proposta de vida abundante, que está lá em João 10:10, a gente vai ter que se comprometer com a ideia de que tudo aquilo que é negação da vida do outro não se encaixa nessa proposta. Então, para o camarada evangélico que está me ouvindo, né? Talvez a saída é pegar o texto bíblico e olhar para o Velho Testamento, para o Novo, para tudo, nessa perspectiva de Jesus e tendo como chave essa ideia de que ele disse que veio trazer uma vida abundante. E vida abundante não tem nada a ver com ser expulso da própria terra, nem com ter um aparato militar que faz guerra contra civis. Isso não é vida abundante para ninguém. Para a gente que está nessa caminhada intelectual, tentando entender as coisas, a perspectiva é essa do Dussel, de perceber que o nosso compromisso primeiro deve ser com escapar dessa totalidade que a gente montou, totalidade teórica, totalidade política, econômica, e no contexto dessa totalidade encontrar as vítimas desses sistemas para questioná-los e para pensar saídas para as situações. Então é isso, essa é a minha fala e eu estou encerrando. Muito bom, Eduardo. Eu sempre Eu acho aprendo que muito. falou bem menos que o Léo, hein? Será que eu falei muito, então? Sempre aprendo muito contigo, viu? Foi muito bom mesmo. A gente tem aqui participação do chat, da Daniele, que é minha companheira. Um beijo, Dani. Saudades. Ela está perguntando aqui: poderiam destacar aproximações e distanciamento entre as diversas experiências do colonialismo pelo mundo? Eu acho que é uma pergunta complexa, mas simples. Porque interessante que na minha fala eu tentei apontar um processo geral, né? E o Eduardo, e claro, pensando no Brasil, que é um processo particular. E o Eduardo, ele vem trazer um caso particular, também trazendo alguns aspectos gerais do colonialismo, né? E eu acho que dá para a gente pensar com Dussel isso, né? Se a gente colocar a experiência dos coloniais pelo mundo como totalizante, a gente vai perder, né, as diversas vidas e realidades de cada contexto colonial. Eu acho que é por isso que muitos vão dizer, por exemplo, né, o racismo ele é fruto da experiência colonial. Mas o racismo do Brasil se expressa de uma maneira muito distinta do racismo nos Estados Unidos, do racismo da África do Sul, né? Então, talvez quando a gente vai pensar essas aproximações das experiências do colonialismo, a gente tem que ser menos ocidental, eu diria que totalizar, universalizar, né? Transformar em binômios, sim, não, ele, nós e outros, né? Seria pensar por essa lógica, né? Então, eu diria que a gente teria que olhar caso a caso e olhar realidades cada caso, construções cada caso a caso, apesar que a gente tem uma lógica geral. E aí, como é que essa lógica geral se articula com o caso particular, que então formaria então um cruzo dentro dessa encruzilhada de caminhos, né? A gente vai ter que traçar, talvez um a um, com respeito a todas as subjetividades em jogo, né? Porque senão a gente corre o risco de fazer algo que o colonialismo faz, que é desumanizar. Então, tratar os outros como sujeitos dentro das suas experiências talvez seja um bom caminho para a gente sair dessa lógica. Quer dizer alguma coisa, Du? Não, Léo, só agradecer pelo convite, né? Mais uma vez, muito obrigado. Foi bom conversar contigo. É sempre bom, na verdade, né? E estamos aí abertos a outras possibilidades e diálogos aí. É isso. Então, a todas e a todos,
Muito obrigado pela paciência. 6 pessoas, incríveis, 6 pessoas até o momento. Mas vai ficar salvo, depois eu vou fazer a recorte da fala do Eduardo aqui, que foi excelente. Então a gente se encontra por aí, né? Pelas esquinas da internet, nas esquinas do virtual, nas esquinas aqui do IFAL. Estou tentando vir aqui uma vez por semana. E a gente se fala, então. Valeu, viu? Um abração a todas e a todos. Vou encerrar a transmissão.